Olá pessoal, tudo bem? Dicas rápidas de direitos humanos para a nossa prova da OAB Fundação Getúlio Vargas. E o que você precisa saber sobre direitos humanos aí para conquistar a aprovação? Bem, aquela informação básica, não é pessoal? Gerações ou dimensões de direitos humanos. E quais são elas? A doutrina entende de forma majoritária, e a FGV também, que existem 3 gerações ou dimensões de direitos humanos. Ou seja, os nossos direitos humanos não surgiram de uma hora para outra, eles decorrem exatamente de uma evolução histórica no seu reconhecimento, que aí podemos entender que são em quais etapas, pessoal. Uma primeira geração ou dimensão de direitos humanos é aquela ocorrida ali naquele período, aquele marco histórico, aquele referencial das revoluções liberais, sobretudo quais? Revolução Americana e Revolução Francesa. Revolução Americana em 1787, Revolução Francesa em 1789. Com a Revolução Francesa, sobretudo, houve o quê? Houve aí a promulgação de uma Declaração Universal dos Direitos do Homem. E essa Declaração Universal dos Direitos do Homem indicava o quê, pessoal? Indicava alguns direitos tidos como direitos de liberdade. Qual era o problema deles na época? Bom, né? Basta lembrar que havia toda uma questão envolvida em relação ao período histórico de um Estado absoluto. No caso lá das Américas, não é mesmo? As colônias britânicas. No caso da Revolução Francesa, o próprio absolutismo mesmo, aí falando de forma bem forte, contumaz, nas vidas privadas, e tudo que a população queria, tudo que as pessoas queriam, era justamente o quê? Um pouco mais de liberdade. O grande norte, então, de todos os direitos humanos reconhecidos nesse período são os direitos humanos de liberdade. Direitos humanos esses que nós podemos entender como, em suas espécies, os direitos humanos de direitos civis, os direitos humanos de direitos políticos, não é? Então, questões que envolvem, por exemplo, pessoal, propriedade privada, não é mesmo? Direito civil, questões que envolvem direito de sufrágio, direito de votar e ser eleito, ou seja, aquele direito inerente aos seres humanos de escolher os seus representantes. São direitos humanos clássicos desse período aqui. Indicam, pessoal, olha só, que esses direitos humanos aqui, eles são os tais de direitos humanos negativos. Mas o que quer dizer isso, professor? Direitos humanos negativos, porque o problemão que eles enfrentavam aqui era um Estado absoluto, não é mesmo? O Estado tomava conta da vida de todas as pessoas e se metia muito ali na questão da nossa vida, na nossa esfera privada. E tudo que as pessoas não queriam naquele momento, então, era o quê? Que o Estado tivesse essa participação tão forte, participa dentro das vidas, dentro das liberdades individuais, não é mesmo? Então, são considerados como direitos humanos negativos. Por quê? Porque a partir desses direitos humanos reconhecidos, há aí um interesse em afastar a participação do Estado para que nós, os cidadãos à época, pudessem aí viver tranquilamente a sua vida dentro da sua liberdade, ok? Primeira geração ou dimensão de direitos humanos. Mas não acaba por aqui. Eu havia indicado para vocês que existe também uma segunda geração ou dimensão de direitos humanos, que é aquela aí, pessoal, que possui como marco histórico a Constituição Mexicana de 1917. Ainda, muitos atribuem também a Constituição Alemã de Weimar de 1919. O grande norte aí, então, desses direitos humanos de segunda geração ou dimensão são a igualdade. Pois então, se naquela primeira geração ou dimensão de direitos humanos eu queria um pouco mais de liberdade das pessoas, inclusive afastando a participação do Estado na nossa vida privada, o que ocorre? Percebeu-se então que essa liberdade exacerbada com o afastamento total e integral do Estado mostrou-se prejudicial em alguns pontos, não é? Sobretudo em pontos que dizem respeito ao reconhecimento da igualdade entre as pessoas. Esses direitos de igualdade tradicionalmente são indicados em suas espécies como os direitos culturais, direitos econômicos e direitos sociais.
O que ocorre, então, nessa segunda geração ou dimensão de direitos humanos, o Estado é chamado a participar um pouco mais da vida privada, garantindo que justamente esse equilíbrio, essa promoção, alguma forma de igualdade entre as pessoas para que possa aí obter nas suas vidas particulares e privadas essa perfectibilização dos direitos culturais, econômicos, sociais, buscando cada vez mais igualdade entre as pessoas. Mas não acaba por aí. Nós contamos também com uma terceira geração ou dimensão de direitos humanos que possui como referencial histórico, sobretudo, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa declaração, pessoal, ela é de 1948 e é um documento que faz parte e anexo à Carta da ONU, a Carta das Nações Unidas. Basta lembrar que em 1945 houve aí o final da Segunda Grande Guerra Mundial. A partir de então, inúmeros países, estados acabaram formando esse ente governamental chamado Organização das Nações Unidas, ou ONU, como nós entendemos. E a ONU, à época, tinha uma certa carta de princípios que foi formalizada nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, pessoal, o que ela faz? Ela procura promover e tem como um grande norte cada vez mais a fraternidade, ou, como muitos dizem, né, a solidariedade, trazendo, então, uma responsabilidade comum às pessoas, não é mesmo? Aqui, por exemplo, na nossa primeira geração ou dimensão, eu não queria o Estado participando, por isso direitos humanos negativos, eu queria ter liberdade. Bom, tinha um problema nisso. Aqui, nos direitos humanos de segunda geração ou dimensão, eu quero mais igualdade, chamo o Estado a participar um pouquinho mais, buscando a reconhecer direitos culturais, econômicos e sociais. Já aqui, pessoal, com um grande ocaso, aquela situação toda lá dos crimes de genocídio, crimes em larga escala contra a humanidade, não só na nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, nessa carta, são reconhecidos todos aqueles direitos, porque eu disse para vocês, é uma evolução, uma etapa, uma geração ou uma dimensão, não exclui aí todas as conquistas da geração ou dimensão anterior. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, que é aquele documento lá com 30 artigos reconhecendo inúmeros direitos inerentes aos seres humanos, reconhece tudo isso daqui, tudo que foi conquistado nas gerações anteriores, mas também traz novos direitos, que são aqueles tidos como os direitos humanos difusos ou coletivos. E aí, pessoal, entram aqueles estatutos, né? Então, quando nós falamos aí de direitos de gênero, direitos raciais, quando falamos aí, sobretudo, em direitos difusos, melhor exemplo, o direito ao meio ambiente, tudo isso decorre justamente da premissa trazida por este norte de fraternidade e solidariedade entre as pessoas a partir da Declaração Universal de 1948. Alguns doutrinadores entendem que existem ainda gerações ou dimensões posteriores, porém a doutrina majoritária entende isso aqui, e a Fundação Getúlio Vargas, que é aquilo que interessa a vocês também, 3 gerações ou dimensões de direitos humanos. E agora, pessoal, vamos para um próximo tema, não é mesmo? A Fundação Getúlio Vargas bate bastante nisso em relação aí ao nosso direito constitucional e os direitos humanos. Sabemos que muitos dos documentos, e vimos agora há pouco aí na nossa terceira geração ou dimensão de direitos humanos, que o marco referencial é justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, no nosso ordenamento jurídico brasileiro? Ela é uma lei, ela é um decreto, ela vale, não vale, e aí como é que fica? Pois então, a partir desse ponto nós vamos trabalhar naquela questão que diz respeito aos tratados internacionais de direitos humanos e a sua eficácia aqui no nosso plano brasileiro. Como é que funciona isso, pessoal? Se nós formos lá no artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, há a indicação de que todos os tratados, convenções internacionais que versam sobre direitos humanos, ou seja, uma matéria extremamente qualificada, estes tratados,
convenções de direitos humanos, eles no processo de internalização, que é um tema que nós vemos lá em direito internacional, não é mesmo? Que nada mais, nada menos é o quê? Né? Aquele processo aí de purificação, de internalização, como o próprio nome diz, daquele documento, que é um documento externo, um documento aí assinado pelo Brasil, para que ele possa ter de algum modo, através de um rito, alguma validade no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E nós sabemos que, em regra, os tratados, todos os documentos internacionais, aquelas convenções internacionais, quando passam aí por um processo de internalização, eles ingressam no nosso ordenamento jurídico como decretos. É a figura aí própria do nosso ordenamento jurídico. Mas basta lembrar, né, pessoal, quando nós analisamos ali a hierarquia de normas do nosso ordenamento, propriamente dito, nós podemos ver o quê, né? Dentro da nossa pirâmide de Kelsen, contamos lá no topo com a Constituição Federal, as normas constitucionais, contamos abaixo aí com as leis, um pouco mais abaixo com os decretos e abaixo dos decretos aí aqueles atos em geral, né? O que ocorre, pessoal, é o seguinte: qualquer tratado, convenção internacional em linhas gerais, no processo de internalização vai parar aqui embaixo, ó. Então, não só o texto constitucional, obviamente, mas todas as leis, quaisquer que sejam aí os temas, as disposições, elas acabam valendo mais do que aquele documento internacional internalizado. Pois então, sabendo disso, o nosso constituinte derivado, aqui com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, inserido justamente com a emenda constitucional lá de 2004, indica o quê? Bem, uma vez que eu identifico tratados ou convenções internacionais que tenham essa matéria privilegiada, direitos humanos, naquele processo de internalização, se esse tratado, essa convenção, passar aí por alguns requisitos muito especiais trazidos, bom, esse tratado, essa convenção, não vai mais, então, ingressar com esse status aqui de decreto, mas ele assume aquele status de emenda constitucional, ok? Então, acaba valendo aquele tratado, aquela convenção de direitos humanos que tenha passado por esse rito, vai assumir um status de emenda constitucional. Mas que rito é esse, pessoal? Vamos lá, bem fácil. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição nos coloca o quê? Né? Que existem 3 requisitos aí para que este tratado ou convenção sobre direitos humanos, no processo de internalização, assuma esse status constitucional, ou, na melhor palavra, texto literal ali da Constituição, seja equivalente à emenda constitucional. Isso ocorre, pessoal, se, vamos lá, aquele decreto, aquele tratado, aquela convenção de direitos humanos for aprovado em cada casa do Congresso. Bom, só lembrando, né, o nosso Congresso Nacional, o nosso Legislativo Federal, ele é bicameral, não é mesmo? Composto, então, de 2 casas, que são quais? O Senado e a Câmara dos Deputados Federais. Não precisava falar, né? Mas, enfim, Senado e Câmara dos Deputados Federais. Ou seja, é necessário que aquele tratado ou convenção de direitos humanos seja aprovado em cada uma dessas casas. Tá, beleza, mas é só aprovar? Não. É necessário que seja aprovado por 2 turnos em cada uma destas casas. Ah, beleza, aprovei em cada uma dessas casas, em 2 turnos, em cada uma inclusive. Já está valendo como emenda? Ainda não, porque a nossa Constituição coloca aí um quórum extremamente qualificado, que é um quórum mínimo de 3/5 dos membros de cada casa, ou seja, não é 3/5 dos presentes, não. Eu pego o número total de senadores e vejo, olha, quanto é que dá 3/5 daquele total de senadores? Quanto é que dá 3/5 daquele total de deputados federais? Não interessando aí o quórum de presentes, mas sim o quórum total de cada uma das casas. Bem, se eu obtive aí esses 3/5 na aprovação em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, aí sim eu posso dizer que aquele tratado, aquela convenção de direitos humanos, sim, é equivalente a uma emenda constitucional. Portanto, pessoal, equivalente a uma norma constitucional, como se o próprio texto da Constituição fosse. E aí não interessa, né, se
há uma lei abaixo, se há um decreto ou os atos, então nem se fala, mas não interessa o texto de qualquer lei aí que contradiga aquele tratado ou aquela convenção sobre direitos humanos, uma vez sendo equivalente à emenda constitucional, bem, aí já há supremacia da Constituição nesses termos. A dúvida, pessoal, é a seguinte, tá, tudo bem, e se eu não consigo a aprovação aí dentro desse quórum, o que acontece? Ainda assim, há um entendimento jurisprudencial, o nosso STF entende que, tratando-se aí de uma convenção internacional sobre direitos humanos, que de modo frustrado não tenha conseguido aí atingir e preencher esses 3 requisitos, ainda assim, aquele tratado, aquela convenção vai ser internalizado, obviamente, como um decreto, porém, para os efeitos aí do julgador, no caso, o nosso judiciário, vai entender que, mesmo sendo um decreto em razão da matéria extremamente qualificada, ou seja, Convenção de Direitos Humanos, bem, aquele tratado, aquela convenção ou aquele decreto, não é? Ele vai assumir o status supralegal, aquilo então que o Supremo, através do Gilmar Mendes, indicou como um status supralegal. Mas o que é isso? Vamos lá, né? O status supralegal, nada mais, nada menos é do que um limbo existente entre as normas constitucionais, que são quais? Constituição originária e as emendas, e as normas infraconstitucionais. O que é infraconstitucional? Aí são as nossas leis, decretos, atos, etc. Ou seja, ainda assim, por pior que seja aí o resultado dentro dessa votação aí, bem, né, não foi aprovado dentro daqueles critérios, ainda assim, no caso concreto, nosso julgador vai entender como uma norma de status supralegal. Supralegal por quê? Porque está acima de toda e qualquer lei, decreto, ato, mas ainda assim está abaixo também do texto constitucional, ok, pessoal? Bem, essas foram as dicas então de direitos humanos, coisa rápida que todo mundo precisa saber para passar no exame de ordem. Agradeço pela atenção de vocês e até daqui a pouco.